Olá amigos, estou mais uma vez aqui com vocês para contar mais uma história da nossa querida Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, com o advento da República, vinha sofrendo grandes transformações socioeconômicas, forçando a sua população a buscar novas fontes de renda para sobreviver. O café, o arroz, deixavam de ser a locomotiva econômica da cidade e assim gerando um ambiente de incertezas. E nesse ambiente de incertezas nascia Curuputuba. Pegava-se a palha do arroz e transformava em papel. E para isso se criou uma vila industrial. E essa é a história que vamos contar hoje com a minha amiga Karina Lacorte. Convido a vocês a fazer esse passeio por Curuputuba. Vamos nessa! Olá amigos, nosso passeio vai iniciar aqui pelo escritório agrícola de Curuputuba, onde tudo começou, certo Karina? Depende do que começou. Depende do que começou. Então a especialista das nossas histórias de Pindamonhangaba, que eu trago como referência aqui, vai iniciar onde tudo começou, onde tudo teve início de nossa querida cidade. Dizem as lendas que o grito de independência ou morte municipal foi dado por um rapaz dessas terras. Nada mais, nada menos, Karina Lacorte. O que vem a ser o escritório agrícola? O que ele representa aqui nesse contexto de Curuputuba para nós, Karina? Obrigada pelas palavras de especialista, tal, história. Bacana a história, Gustavo. É que a gente pode contar ela quando a gente tem várias fontes e várias referências, a gente pode escolher o caminho que a gente conta a história. Eu vou escolher 6 caminhos diferentes e eu vou precisar começar antes do escritório agrícola. Ok. Nesse caminho que a gente está agora, antes de ser escritório agrícola, já passaram os bandeirantes, que na verdade na época eram conhecidos como sertanistas. Da onde tem a ver essa história que você acabou de falar, de Pinda ter nascido, de estar ligado aqui. Depois dos sertanistas terem passado por aqui, os tropeiros passaram por aqui quando eles vinham de Minas Gerais, desciam a Serra da Mantiqueira, daí eles vinham ali por dentro do que é o Graminha, hoje passavam por aqui para chegar a Paraty. Depois disso é que chegou o Cícero Prado e transformou toda a região, embora a transformação dele tenha muito a ver com Antônio Bicudo Leme, quando a gente tem o primeiro registro de Curupaitiba. Na verdade, em termos de Pindamonhangaba, do que é a cidade de Pindamonhangaba hoje, o que a gente tem de mais antigo é um testamento do pai do Antônio Bicudo Leme, deixando essas terras para ele em 1650. Então a gente tem aqui como a Sesmaria de Curupaitiba. Então, para quem lembra, tinha colônia, capitanias hereditárias, e as capitanias hereditárias eram divididas em sesmarias. E essa era a Sesmaria de Curupaitiba. Curupaitiba é o nome do rio, tem um rio por aqui. Nunca vi o rio, mas ele tá por aqui. Que quer dizer rio cheio de pedrinhas, de seixo, que é essa a origem do nome, na época em que os topônimos indígenas do Tupi que eram usados para descobrir. Então, os sertanistas passaram por aqui. Antônio Bicudo Leme é um dos maiores sertanistas que tem do estado de São Paulo. E ele foi embora. Essa terra tinha cultivo de cana-de-açúcar, pequenos registros, também de pecuária, mas pequenos registros. E daí as tropas só usam aqui como caminho, e aqui na época vira paragem de Curupaitiba, porque as tropas usavam como paragem. Paragem é um lugar onde as tropas sempre paravam para beber água, para deixar os mulos descansarem. Eles tinham pequenas plantações nas paragens, milho, feijão, só para subsistência. Depois disso, Pindamonhangaba entrou no ciclo do café. A gente tem toda a história que a gente conhece de Pinda, quando pensa nos palacetes, é do apogeu do café. E daí o que aconteceu? Como você falou. Primeiro a gente teve em 1888 com a Lei Áurea. Ou seja, aqui era tudo... Todas as fazendas da região viviam à base dos escravos. Então eles já tiveram esse problema, entre aspas. Um ano depois vem a República, ou seja, que também foi outra paulada na região, que era uma região de nobiliarquia. Aí depois disso o Vale do Paraíba afunda, porque ele não conseguia mais cultivar café. Juntando ao fato que a terra estava morrendo, porque a monocultura faz com que a terra fique muito cansada. Nisso... Fazendo o trajeto, e agora eu não vou saber se ele saiu de São Paulo e estava indo para o Rio ou se ele saiu do Rio e estava indo para São Paulo. Fazendo esse trajeto, num belo dia, o trem, por algum motivo, para na estação ferroviária de Curuputuba, que fica lá no fundo de onde a gente está. E o moço de 20 e poucos anos desce desse trem, olha todo aquele descampado e decide que ele quer vir morar aqui. Algo que, e eu vou levar o mérito nisso sem medo, algo que a gente não sabia
é que o Cícero Prado, que foi esse moço que desceu do trem, na verdade, ele é parente do Antônio Bicudo Leme. E ele, com o tempo, foi incorporando todas as terras que o Bicudo Leme perdeu. Ou vendeu, ou que foram se transformando. Se ele sabia disso ou não, eu não sei. Mas é muito curioso que ele começou comprando Curupaitiba e depois ele foi conhecido como capitão da indústria. Aí sim começou tudo nessa casa que está aqui no nosso fundo. Porque Curuputuba teve várias etapas. E a primeira delas, quando ele comprou aqui, ele começou a cultivar arroz, que até hoje, e o Vale do Paraíba é uma potência de cultivo de arroz por conta dele. Foi em 1911, isso. E daí ele começa a cultivar arroz. Só que ele já vem de uma família, por exemplo, Martinico do Prado, que era o pai dele, ele teve uma das maiores fazendas de café do mundo inteiro, que não fica nessa região. E ele, por exemplo, quando a Lei Áurea estava para ser assinada, ele é o cara que foi representar o Brasil para trazer os imigrantes italianos para cá. Então, o Cícero Prado, um dos irmãos dele foi prefeito de São Paulo, então ele vem de uma família, além de ser da família Prado, que é uma das famílias fundadoras do estado de São Paulo, ele vem de uma família muito empreendedora. Então, quando ele chegou aqui, começou a plantar o arroz, e começou a construir essas edificações que estão aqui até hoje. Aqui foi casa dele, foi sede da companhia Cícero Prado, que ainda não era industrial na época, que era só agrícola. Porque ele começou a beneficiar o arroz e sobrava palha. E daí o que ele ia fazer com a palha? Sei lá o quê. Ele teve uma sacada genial. Ele foi com alguns amigos pro exterior para fazer uma pesquisa e ele decidiu fazer papel da palha de arroz, que ele já era lixo. Então ele teve essa grande sacada, que é onde começa a elevar a economia de Pindamonhangaba e do Vale de novo. E nessa transição, a gente está falando mais ou menos de 1920 até 1950, ele passa de só beneficiar arroz para virar indústria, é que deixa de ser apenas a Companhia Agrícola Cícero Prado para virar a Companhia Agrícola e Industrial Cícero Prado. Então é mais ou menos um breve histórico desse prédio que está aqui atrás. Essa história é muito, muito interessante para a nossa cidade, que é a transição da agricultura para a era industrial, né, que poucas pessoas conhecem, e foi nesse casarão bonito, por sinal, necessita de um restauro, pode se tornar um ponto turístico da cidade, cheio de história e cheio de progresso para a nossa cidade. Essa área é muito rica no desenvolvimento, né? E estamos aqui do lado esquerdo, vamos dizer assim, né, de Curuputuba, né? E agora nós vamos para o outro lado de Curuputuba, que é um lado também muito bonito, que continua com o nosso tour por Curuputuba para apresentar para vocês o que representa esse pedacinho do céu, como é chamado pelo pessoal da Vila São Benedito, que morou aqui e que viveu aqui e constituiu sua família. Vamos nessa? Vamos lá. Um abraço. Olá, amigos, de maneira mágica saímos lá do escritório agrícola do Cícero Prado, do outro lado de Curuputuba. Estamos aqui agora em frente da igreja Nossa Senhora Aparecida, né, de Curuputuba, aqui dentro desse, vamos dizer, pátio, né, amplo, né, onde tudo acontecia na vida de Curuputuba, onde o teatro era feito, a cultura era feita, o progresso era feito, o dinheiro circulava. Tudo tinha aqui e não tinha em Pindamonhangaba. Os mais famosos políticos da cidade vinham para cá, né, curtir a vida de Curuputuba, usá-la como referência, e várias histórias nasceram aqui. E para contar um pouco desse marco histórico, está aqui de novo ela, Karina Lacorte, contar um pouco do contexto aqui, o que acontecia nesse vilarejo que era Curuputuba, onde muitas pessoas eram felizes, e acho que muitas histórias ainda tem para contar, né, Karina? Sim. A gente estava contando a história do outro lado, que você falou do lado esquerdo, né, de quem está na SB, que foi onde tudo começou. Aí depois migrou, quando virou industrial, migrou para esse lado. Mas antes de todo esse pátio que você falou, que eles vão ver daqui a pouco, que a gente já está vendo, na década de 30 do século passado, eu já falei antes que se não passou por Pindamonhangaba, não aconteceu na história do Brasil, né? Fato. Então eu vou contar duas coisas que passaram por Pindamonhangaba e que aconteceram na história do Brasil, que estão ligadas com essa igreja que está atrás da gente, que é linda, ela tem uma torre linda, ela tem um formato octagonal, ela é bem bacana. Quando a Revolução Constitucionalista, nosso famoso 9 de julho, estava rolando, existia a frente de Minas Gerais, da batalha, e a frente do estado de São Paulo, da batalha.
O medo das pessoas, porque assim, hoje a gente pensa na Fazenda Curuputuba, ela é desse tamanhinho perto do que ela era na época. Na época ela começava lá na Sapucaia, que é no pé da Serra da Mantiqueira, e ia até a Serra da Bocaina. Ela agrupava 7 fazendas enormes, então ela era muito grande. Os donos da Fazenda Curuputuba, que estavam começando a entrar no seu apogeu, estavam com medo que a Revolução chegasse, que a frente de batalha chegasse aqui. Então a esposa do Cícero Prado faz uma promessa que ia doar um terreno para que fosse construída uma igreja se a paz acontecesse. E daí eles deram uma forcinha também. Eu não achei um registro histórico dessa história, além do registro oral da época, tá? Mas o registro oral da época diz que no chalézão, que hoje em dia a gente conhece como Casa Amarela, onde o Cícero Prado morava, porque daí nessa época ele já não morava mais do outro lado, já não estava tudo lá mais, ele não morava naquela casa que a gente estava vendo, ele já morava ali no chalé. Que a reunião dos líderes para assinar o amistício foi feita aqui em Curuputuba. Então eu não acho nenhum documento oficial, mas a história oral da época conta isso. Então a Revolução Constitucionalista é de 1932, então a gente tem a doação do terreno para ser construída a igreja. Aí por que essa igreja tem esse formato diferenciado? Eu falei ali atrás do Martinico do Prado, dos imigrantes italianos, mas Curuputuba também foi o primeiro local do Brasil a receber uma colônia japonesa. Então, hoje em dia, nós temos a maior população japonesa fora do Japão no mundo. Né? Então, tem o Japão e tem o Brasil com a maior população. Na cidade de São Paulo, a gente tem o Bairro da Liberdade, por exemplo, que representa essa população. E aqui em Pindamonhangaba, o primeiro local que esses imigrantes japoneses vieram foi para a Fazenda Curuputuba. Então, eu não conheço muito essa história também, não. Assim, a lógica do ponto de vista deles. Mas tem um pouco a ver com o Seishonoye, que é uma religião que eles têm, esse formato octagonal. Não sei se é religião ou filosofia, mas enfim. Então tem a ver com a cultura japonesa, a construção dela nesse formato. Então a gente tem 2 histórias fortes brasileiras que estão vinculadas a essa igreja. Nós estamos próximos aqui de vários pontos, né? Tem uma vila industrial aqui à nossa esquerda, né? A Casa dos Colonos. As casas dos colonos, né? As pessoas trabalhavam aqui e moravam aqui, né? E à nossa direita tem o campo de futebol do clube industrial, né? O industrial, famoso industrial, né? Hoje referência esportiva de histórica para Pindamonhangaba, com vários troféus. Você sabe alguma coisa sobre a história do clube? Alguma coisa assim ou não? Então, eu não sei colocá-la numa proporção da época. Certo. Porque assim, o que a gente está vendo aqui, a gente está vendo a Casa dos Colonos ali, porque daí o que aconteceu? Quando Cícero Prado começou a fazer papel, e as máquinas que estão ali no polo industrial são máquinas que hoje em dia, quando a gente vê, eu posso citar marcas aqui, né? Pode. Quando a gente vê as embalagens do chiclete, aquele chicletinho pequenininho, ou da maisena, aquele papel craft que as crianças usam na escola, aquilo tudo no Brasil começou a ser produzido pelo Cícero Prado aqui. Quando ele, de novo, lembrando que ele é super empreendedor, que ele vem de uma família de empreendedores, quando ele começou a desenvolver, ele foi, e nisso o Brasil estava numa era pós-revolução industrial e no mundo, mas pré-industrial no Brasil, foi a década de 50 do século passado. Então ele começou a transformar isso tudo aqui numa vila industrial. Então foi a Casa dos Colonos, onde as pessoas vinham morar. Ali a gente tem que era a enfermaria, o ambulatório, o dentista, então ele cuidava da saúde também. Aí pra cá a gente viu que era o armazém, que tinha mercadinho, leiteria, açougue, ou seja, era uma vila industrial mesmo, uma das poucas ainda intactas no estado de São Paulo. Intacta não, mas assim, que ainda dá pra ver o desenho dela. E daí, nesse lado que está à nossa direita, a gente consegue ver o remanescente do campo do industrial, você falou de teatro, da parte de cultura, o que era também o grande centro cultural da época, você falou que não tinha em Pindamonhangaba, que era parte de Pina, né? Mas o primeiro cinema da região aconteceu aqui em Curuputuba com equipamento de altíssima tecnologia, de vanguarda para a época, vinculado ao Mazzaropi, porque o Mazzaropi rodou vários filmes aqui, e ele testava as piadas e os filmes aqui nesse teatro, nesse anfiteatro. Você perguntou, aqui só para a gente ter uma noção do polo, né? Aí você perguntou do industrial.
O industrial na época, a gente está falando de uma época de Pelé, Garrincha, desses grandes jogadores do futebol. Porque aqui ele tinha um polo esportivo, tá? As pessoas não estão vendo, mas tem um lago ou uma lagoa aqui? Uma lagoa. Não sei. Mas tem ali um lago, uma lagoa, aonde tinha um clube de regatas, vamos dizer assim, né? Onde tanto o pessoal nadava, como também tinha um náutico, que era de passear pela água, vamos dizer assim. Entendo tudo de esporte, né? Dá pra ver. E o industrial, que tinha arquibancada, que tinha os vestiários. O industrial, ele colecionou muitos troféus para a época. Esses troféus estão no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, de Pindamonhangaba. Eles foram recolhidos à época do centenário, onde aqui tinha passado da indústria do Cícero Prado para a Companhia dos Hortos, Enobrecel depois. Então o museu recolheu esses documentos e esses troféus todos. Então eles tinham algo que a gente nunca mais teve na cidade depois disso. Mas não é porque, assim, é claro que os atletas, era fundamental a existência deles, mas isso só nasceu por conta de toda a estrutura dele. Então o industrial treinava aqui, de pessoas que moravam aqui, e elas tinham a sua própria, eles tinham uma pequena, um CT, um centro de treinamento para isso, e eles se desenvolveram muito, o foco no futebol, mas eles também tinham outros esportes que eles A gente praticavam. percebe que era uma vida industrial bem estruturada. Sim. Tinha de tudo aqui. Você pode perceber, desde esporte, cultura, saúde, educação, Não faltava nada. religião. Cícero Prado visivelmente se preocupava de fato com quem vivia aqui. Acho que a riqueza, o melhor poder aquisitivo dele era o poder aquisitivo humano que ele tinha. Sim. Então, é por isso que ele valorizava a força humana dele e assim fazia essa vida industrial ser o que era. Eu acho que você falou de cultura, de cinema, a gente vai tentar dar um pulo de frente ao... Tem uma plaquinha dizendo que a gente não pode. Mas a gente vai dar um pulo lá, Mas dá pra passar. Sim. Vamos lá no anfiteatro para tentar mostrar para vocês o que era essa apogeu cultural que era Curuputuba. Vamos lá? Estamos chegando lá. Olá, amigos, agora estamos aqui na frente do armazém do teatro. É um lugar bem bonito, né? Apesar de ser tá quase em ruínas, mas para quem gosta de história e arquitetura, busca inspiração nesse lugar aqui. Ao fundo vocês podem ver, tem uma bela caixa d'água aqui, ó. Essa aqui é bem bonita, a caixa d'água, né? E o prédio também, onde a Karina vai explanar um pouco da história do que acontecia aqui, né? Toda a parte cultural, de eventos, era feita tudo aqui. Por favor, Karina, explana um pouquinho. Primeiro a gente foi na região onde a família morava, depois a gente foi para o centro religioso, onde era a indústria, a gente falou um pouco do industrial, e daí agora a gente está no que era o polo cultural da região, mas quando eu falo da região, não é só de quem morava em Curuputuba. Num determinado momento dessa história, essa vila industrial ficou muito pequena para a quantidade de pessoas que trabalhavam na indústria daqui. E daí o Cícero Prado começou a expandir ao redor, que é onde a gente tem aí o nascimento do que é a Vila São José, a Vila São Benedito, nossa antiga Paderna e por aí vai. E todas as pessoas que moravam nessa região, Moreira César, as vilas, elas também vinham usufruir desse complexo. Essa parte que a gente está é onde o burburinho, os bailes aconteciam, tinham bailes que eram muito esperados, aqueles bailes com banda ao vivo, acho que é orquestra, e o pessoal todo nos trinques, e daí os grandes eventos. Então eu já citei do Mazzaropi, o Mazzaropi rodou alguns filmes aqui em Curuputuba, teve uma novela que foi rodada aqui, e daí tudo isso acontecia nesse teatro que está aqui atrás. A gente já entrou lá em outra ocasião, ainda tem, aliás, para entrar aqui a gente conseguiu autorização, a gente falou que ia ver, a gente conseguiu autorização. É importante registrar isso, que a gente não fez nenhuma contravenção. E daí as pessoas vinham assistir os filmes. Eu falei dos troféus do industrial, mas os dois equipamentos de projeção desse cinema também estão no Museu Histórico e Pedagógico de Pindamonhangaba. Uma pessoa que chegou a olhar, que é entendida, disse até que se souber passar a hora direitinho, por o filme, que até funciona. Eu nunca vi funcionar, mas diz que funciona. Então as pessoas que moravam naquelas casinhas de colono aqui, que moravam nos bairros adjacentes, elas vinham a pé, elas saíam lá da SP e vinham a pé
até aqui. E é mais ou menos para tentar usar da memória de algumas pessoas, é como no centro de Pindamonhangaba tinha a pracinha do Cruzeiro, coisa de 20 anos atrás, sei lá, 15. Também era essa a ideia. Essa era a referência. Essa era, assim, acho que não faz muita justiça, mas ilustra. Era um local onde as pessoas se aglomeravam para usufruir daquilo, com grande foco no cinema em si, nas projeções, não só dos filmes do Mazzaropi, mas ele fazia, antes de rodar os filmes, ele fazia sessões abertas de que hoje a gente chama de stand-up. Então o Mazzaropi fazia aqui para testar as piadas, para ver se as pessoas iam curtir as piadas. Então a gente tem ali... Foi local de cinema, de filme do Mazzaropi também, né? Foram 2 ou 3 filmes que ele fez aqui na Fazenda. Ele fez um filme que foi rodado naquela primeira área que a gente estava, e ele fez um filme que ele empreendeu no mato. Agora eu não sei se é o mesmo, que usou 2 locações, não, mas foram 2 ou 3 filmes que ele fez aqui na própria Fazenda. Então ele era muito próximo daqui, tendo o primeiro cinema de Pindamonhangaba oficialmente foi nesse prédio que a gente está vendo. Coruputuba era referência de inovação e progresso, tudo acontecia aqui, tinha sua própria moeda circulando, né? Nossa, detalhe, tinha sua própria moeda, e depois o Cícero Prado, no auge, abriu o Banco Cícero Prado lá na cidade de São Paulo. Em São Paulo. Exatamente. Então o homem era inovador, né? E para tudo isso girar, vocês viram que tinha esporte, tinha indústria, tinha cultura, também não faltava educação. A gente vai dar um pulo no colégio aqui, né? Que tinha o nome de Martinico do Prado, né? Certo? Grupo Escolar Martinico. Grupo Escolar Martinico. Mas tinha outro nome antes. Você fala disso lá. Um local bem bonito para visitar aqui agora, né? Como a gente falou, tivemos autorização. Vamos lá, batemos palminho na portinha lá, pedimos benção, né? Para estar entrando aqui. Mas é um belo local, como eu falei, para quem gosta de história e arquitetura. É uma bela referência para se estudar e para aplicar conceitos de arquitetura. Mas vamos lá para a escola que tem mais história, beleza? Olá amigos, agora nós estamos aqui no grupo escolar que é dentro de Coruputuba, né? Fazendo essa viagem dentro de Coruputuba para contar pontos de relevância aqui dentro dessa vila industrial tão importante para a nossa cidade, que tirou literalmente Pinda do buraco e elevou Pinda ao status hoje como estado, né? E para contar um pouco da história aqui está ela novamente, Karina Lacorte, que vai contar um pouco o que acontecia nesse grupo escolar, os nomes, as referências, o que representava esse grupo escolar no contexto geral de nossa cidade. A gente já falou de onde ele morava, de onde eles rezavam, de onde eles praticavam esporte, de onde eles se divertiam, e todo mundo tinha que estudar, né? Sim. Quando o Cícero Prado começou a Vila Industrial e ele começou a trazer os funcionários tinham seus filhos, não existia escola na região. Então é claro que, atendendo a demanda, ele construiu uma escola. Essa escola primeiro chamava Grupo Escolar Antônio Bicudo Leme, e depois ela foi ampliada e renomeada Grupo Escolar Martinico do Prado. Quando ela era Grupo Escolar Antônio Bicudo Leme, ela era uma escola mais tímida, menor, porque ela atendia somente os filhos dos colonos que moravam aqui. E eram salas de aula multisseriadas. O grupo escolar é o que equivale ao nosso ensino fundamental 1 de hoje em dia. Então é aquela... Minha mãe que me contou isso porque ela estudou aqui nessa região. Era aquela sala de aula que tinha uma professora e uma fileira para a primeira série, uma para a segunda, para a terceira e para a quarta. E era assim porque não tinha criança suficiente, ou professor o suficiente. Conforme ele foi investindo no desenvolvimento da vila e ele também precisava, né, os homens trabalhavam na indústria, várias mulheres trabalhavam na indústria também, bacana registrar isso, que ele não empregava só homens.
E além das pessoas que trabalhavam na indústria, tinha as pessoas que trabalhavam na vila em si, né? Que você já citou, tinha sua própria moeda corrente. Ele ampliou a escola para daí já ter as salas de aula ambiente, como a gente chama hoje em dia, que é uma sala para estudar assuntos diferentes. Onde a gente está, a gente consegue ver resquício de bebedouro, de mural, de lousa e tudo isso, embora já esteja depredado lá dentro. E daí quando teve... E eu não sei muito o que eu penso sobre essa mudança de nome, porque legal homenagear o Martinico do Prado, que é pai do Cícero, mas ao mesmo tempo apaga-se o nome do Antônio Bico do Leme, que era trisavô do trisavô deles, mais ou menos, e que ele que começou isso tudo, né, de uma forma ou de outra. Então a gente, para homenagear uma história, apaga outra. Eu não sei muito o que eu penso sobre isso. E daí essa escola, quando o Cícero Prado expandiu as moradias, fazendo residenciais, que hoje em dia é a Vila São José, Vila São Benedito, residenciais, porque ele não comportava mais aqui, né, no número de pessoas. Aí 2 linhas de ônibus começaram a entrar aqui, uma, se eu não me engano, própria, talvez, e a outra do Pássaro Marrom, para trazer as crianças que estudavam ao redor. E daí teve a decadência, e a decadência ela tem a ver com 4 fatores diferentes, internos e externos. E começou a ter decadência, ainda foi um colégio técnico por algum tempo aqui, já para alunos mais velhos, não para as crianças pequenas, até que infelizmente está fechado. A gente tem um espaço todo, o complexo todo é uma judiação, mas a gente tem um espaço escolar fechado, se deteriorando. Muito bonito o prédio, né? A gente tem inspirações de histórias, né? De ter uma visão mais ampla como que é a arquitetura desse prédio, como toda a arquitetura de Curuputuba, tanto na igreja, tanto na escola, até mesmo os prédios internos da fábrica, cada um tem o seu porquê, sua forma arquitetônica de se expressar, né? Que era muito comum naquela época. Cada prédio tinha uma identidade. Contava uma história, né? Tinha uma identidade, o prédio tinha uma identidade, né? E muito triste ver isso aqui. Vale ressaltar que nos meados de 2015 e 2017, nesse biênio, a gente estava lá no Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba. Fizemos um estudo em todos os prédios, né, de Curuputuba, uma solicitação da sociedade civil via o Ronaldo, né, solicitou ao Conselho que efetuasse um estudo de tombamento desses prédios para se tornar patrimônio cultural do município. O Conselho deu parecer favorável, na época encaminhou esse pedido ao prefeito municipal, até o momento não foi assinado, mas também recebemos uma contra-razão do Ministério Público para avaliar a legalidade. O Ministério Público também constatou que há legalidade no processo de tombamento, então estamos esperando a força política, que na final, né, de decretar que Curuputuba tem valor histórico, cultural e também, por que não, industrial de Pindamonhangaba, porque o progresso nasceu aqui, né, a máquina 1, aquela que virou a primeira folha de papel aqui na região, né, também está aqui ainda. Então cabe nós, cidadãos de Pindamonhangaba, conhecer um pouco mais a nossa história, para valorizar, para saber da gente onde a gente veio, né? Para conseguir um progresso melhor. A Karine Lacorte quer deixar algum esclarecimento, né? Curuputuba, assim, ela ilustra literalmente de onde a gente veio como cidade, né? Porque, assim, o Antônio Bico do Leme, a fundação de Pindamonhangaba, a primeira Sesmaria, tudo isso. E daí tem muita gente que fala, assim, que é um papo que eu não gosto, mas que foi prefeito X que desenvolveu a cidade industrialmente, o que eu acho que é um erro, mas aí é outra conversa, né? Porque Pindamonhangaba tem vocação para turismo, para serviços e para tudo isso. Mas, na verdade, quem trouxe essa pegada industrial foi o capitão da indústria, foi Cícero Prado, e ele reformulou toda a região do Vale do Paraíba inteira através disso. Tinha usina elétrica própria, né? Para abastecer a usina Vaticano, que é uma das fazendas que fica ali na Serra da Bocanha. Então ele tinha essa visão incrível e super aberta. E eu acho bacana a gente registrar que a Fazenda Curuputuba, ela agora, chamamos de Nova Curuputuba, ela está na mesma família, entre indas e vindas, a mesma família do Cícero Prado, do Antônio Bico do Leme.
E hoje em dia eles estão fazendo um trabalho que também é de ponta, se a gente pensar para hoje em dia, que é a agrofloresta, né? Que é não ser mais a monocultura, que é o oposto do que foi feito antes e que é o que se tem de mais interessante nesse segmento. Então eles continuam, do mesmo jeito que o Antônio Bicudo Leme e Cícero Prado, hoje em dia a família continua tendo essa visão ampla. Então, referência de inovação do município, referência de progresso no município é Curuputuba. Cícero Prado, uma referência humana, né? Fala-se muito de humanização, eis um cara que utilizava a humanização como referência, né? De fato. Então, pensava em todos os aspectos, principalmente na família de cada cidadão que morava aqui. Né? No bem-estar coletivo. Por isso, até hoje, muitas pessoas, quando falam de Cícero Prado, choram. Então, se você gosta de história, compartilhe esse vídeo com os amigos, que a nossa história é muito importante. Até mais, tchau, tchau.